E aí, meu querido morador do Mansão Nerd, tudo beleza? Aqui quem fala é o Fael e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Thunderbolts Asterisco, o filme que está sendo responsável por fechar a fase 5 do MCU. Então já se segura porque o filme já estreou lá na gringa e vazaram o roteiro inteiro, incluindo as cenas pós-créditos. E é isso que a gente vai destrinchar completamente nesse vídeo. E olha, já te aviso que uma das cenas pós-créditos tá de matar. Preparado? Então bora pro vídeo e já não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para apoiar a nossa mansão. Thunderbolts estreia 1º de maio aqui no Brasil, e ele é o último filme do MCU, pavimentando o caminho para Vingadores e Guerras Secretas. Esse filme tá prometendo ser tipo o Esquadrão Suicida, só que do MCU, com aquele toque de humor da Marvel e emoção. A história vai girar em torno de Valentina Von Tann, vivida pela lendária Julia Louis, mais um nome pra lista de que eu não sei falar. Vocês já estão acostumados aqui no canal. E ela monta esse esquadrão de desajustados para uma missão suicida. Só que surpresa, tudo é uma armadilha. Até aí dá pra ver que a coluna dessa história é muito igual a do Esquadrão Suicida da DC, cara. E esse time é formado pela Yelena Belova, que é a atual Viúva Negra, o Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal, o Guardião Vermelho, que é o pai zoeiro da Yelena e da Natasha Romanoff, John Walker, que é o Capitão América, pelo menos ele é o da série, a Treinadora com os reflexos insanos e a Fantasma, que atravessa paredes. E ninguém mais ninguém menos que o Bob, o Sentinela, que é tipo o Superman do MCU, só que mais apelão. E também com um lado sombrio chamado Vácuo. E sabe aquele asterisco do título? Calma que a gente vai explicar ele já já, mas antes, bora pro enredo do filme com spoilers, hein? E se você não quer saber, pula pro final do vídeo, só vê se não fecha o vídeo aí, hein? Tem muita coisa boa. Beleza, beleza, spoilers na área. A trama já começa com a Valentina reunindo os Thunderbolts para uma missão, que é eliminar um alvo em um cofre secreto. Porém, é cilada. Ela quer sacrificar o time todo para encobrir os esquemas dela envolvendo a antiga Torre dos Vingadores que ela comprou. Só que os Thunderbolts descobrem a traição, então eles têm que se unir para sobreviver e se vingar dela. E o grande vilão do filme é o Vácuo, a versão maligna do Sentinela, que em questão de força bruta ele é tipo o Hulk, só que tomando suco. E na história ele é um cara com amnésia e poderes absurdos, mas quando o Vácuo toma conta, a treta fica mais insana ainda. A luta final vai rolar na Torre dos Vingadores e assim, a coreografia o pessoal tá falando que tá bonito demais. E a equipe mostra que apesar de todo mundo ser meio desajustado, o filme vai construir toda essa parte emocional e de coração entre eles. A Yelena é o destaque do filme, lidando com a dor de perder a Natasha e virando meio que o pilar emocional ali do grupo. O Buck, que é o Soldado Invernal, ele assume o comando como um líder ali. E até o John Walker, que é o antigo Capitão América ruim, tem os seus momentos ali de redenção na história. No final do filme eles derrotam o Vácuo, e isso é algo que eu tô muito ansioso pra ver, mas pelo jeito eles fazem isso fazendo ele recuperar o controle como um sentinela. E a vilã Valentina, ela foge, até porque no MCU a gente já sabe, né, que nenhum vilão vai de arrasta no primeiro filme. E aí, depois disso que vem o pulo do gato. O time decide ficar junto e assume a antiga Torre dos Vingadores como a base deles. E então, adivinha o que acontece? A equipe se renomeia como os Novos Vingadores. E é isso que o asterisco significa em Thunderbolts Asterisco. Eles viram meio que um embrião dos Novos Vingadores, prontos para encarar o Doutor Destino em 2026. E eu ia falar que é impossível eles encarar o Destino, mas encarar o Vácuo, mais apelão que isso, não tem como. Fala aí, você consegue imaginar eles batendo de frente com o Doutor Destino? Essa eu quero ver. Mas se você tá achando que é só isso, calma, meu querido, calma. A melhor parte tá no pós-crédito. É até estranho falar isso, parece que o filme é ruim, mas pelo que o pessoal tá falando, o filme é bom, mas o pós-crédito é mais insano ainda. Mas, na sua opinião, eles mereciam ser chamados de Novos Vingadores? Ou você acha que é uma forçação de barra? E assim, o filme lançando, pode ter certeza que eu vou assistir ele e trazer ponto a ponto aqui pro canal. Mas agora, sobre as duas cenas pós-créditos, pelo que o pessoal tá falando, vale a pena ficar no cinema. A primeira cena é com Alexei e uma caixa de cereal.
ela é aquela ceninha bem humor que a Marvel faz. O Guardião Vermelho tá sentado em um apartamento, provavelmente na Torre dos Vingadores, revirando uma caixa de cereal pra achar o brinquedo. E é tipo aquela vibe do pós-crédito dos Vingadores, tomando café junto, só que mais idiota ainda. E pelo que o pessoal tá falando, é até um alívio engraçado. E parece que durante o filme vai tendo várias piadinhas sobre ele amar cereais. E essa cena é meio que uma confirmação disso no final. Não muda nada no MCU, mas é aquele momento pra relaxar e dar uma risada. Agora, meu querido, a segunda cena, ela já vem naquele finalzinho do pós-crédito, quando ninguém tá esperando nada e é de explodir a cabeça. Os novos Vingadores estão reunidos na torre, discutindo o nome, entre parênteses, Vingadores. Então, quem aparece? O Sam Wilson, o atual Capitão América. E ele zoa o grupo dizendo que estão montando os Vingadores originais e que eles não podem usar esse nome de Novos Vingadores, porque isso é meio que uma treta de direitos autorais. Só que no meio dessa discussão toca um alarme. E o que é? Uma nave entrando na Terra 616. A câmera corta e de repente, BAM! A nave do Quarteto Fantástico. Não mostra o Homem Elástico em nenhum deles, mas isso aí já é um teaser gigante pro filme do Quarteto, que sai agora em julho. E essa cena confirma que os Novos Vingadores são o futuro do MCU, e conecta tudo com Vingadores Doomsday e com o Doutor Destino. É tipo o Thanos, só que com essa vibe mais de multiverso e o Sam Wilson boiando ali. Mas fala aí, não ia ser insano se no meio dessa treta toda rolasse uma briga entre os Novos Vingadores e os Vingadores originais? O que você acha? Será que vai rolar uma aliança entre os dois ou uma briga? Eu aposto que vai ser aquela clássica estrutura de primeiro eles brigam e depois se unem contra o inimigo mais forte. Mas agora você está se perguntando o porquê disso tudo. E meu querido, Thunderbolts não é só um filme de anti-heróis. Ele tá montando o palco para a fase 6 inteira da Marvel, com os Novos Vingadores assumindo o lugar dos Vingadores clássicos que estão sumidos desde o Ultimato. E a chegada do Quarteto Fantástico na cena pós-crédito é meio que a Marvel dizendo que o multiverso tá vindo pra ficar com tudo. E que o Doutor Destino, que é o Robert Downey Jr. no horizonte, já tá dando pra dar aquele gostinho do filme dos Vingadores Doomsday. E a Florence Pugh, que é a Helena, ela já tá sendo chamada de a nova cara do MCU. O Buck tá fazendo aquele papel de líder, como se fosse o Capitão América, que é o que tá fazendo falta, que na minha opinião não combina muito ele como um líder. E além disso tudo ainda tem a Valentina fugindo e deixando esse gancho pra voltar de tudo como uma vilã no final. Sei que eu fiquei hypado pra esse filme com esse vazamento. E vocês? E fala aí, qual filme da fase 6 você tá mais ansioso? Quarteto Fantástico ou Doomsday? Mas é isso, meu querido nerd. Se você gostou, já deixa o seu like poderoso e se inscreve no canal. E por favor, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E já sabe, se quer mais spoilers do MCU ou um vídeo sobre o Quarteto Fantástico, é só pedir aqui nos comentários que o vídeo que vocês pedirem a gente vai dar um jeito de produzir aqui. Então é isso, valeu e fui!